A paz do Senhor a todos os irmãos, aqui é a irmã Daiane. Hoje eu quero falar um pouco sobre a multiforme manifestação de Deus. Irmãos, a Bíblia diz, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Hoje eu quero falar um pouco dessa verdade da Bíblia. E talvez essa palavra vai confrontar você, mas saiba que a verdade vos libertará. E falando então sobre a multiforme manifestação de Deus. Irmãos, Deus sempre age de formas diferentes. Quando Jesus curava, Jesus sempre curava de formas diferentes. Quando Jesus ia curar um cego, ele dizia, seja curado. Outra vez Jesus ia curar outro cego, então ele fazia de forma diferente, ele cuspia no chão, fazia lama e passava nos olhos do cego. Cada um Jesus curava de uma forma diferente. Por quê? Porque Deus age de formas diferentes. Só que nós, na nossa limitação humana, queremos que Deus age apenas de um jeito, apenas de uma forma. Mas Deus não. Deus age da forma que Ele quer. Mas tem gente que diz, não, Deus só pode agir assim. Irmãos, Deus age da forma e da maneira como Ele quer. Jesus curava de maneiras totalmente diferentes. Mas nós, muitas das vezes, queremos limitar o jeito que Deus age, queremos limitar o agir de Deus, dizendo que não, Deus só pode agir de uma maneira. Mas, porém, se nós olharmos para a Bíblia, a gente vai ver Deus agindo de formas totalmente diferentes daquilo que a gente imagina. Por exemplo, certa feita, Deus disse para o profeta Oséias ir lá e casar com uma prostituta. Foi Deus que falou. Outra vez Deus mandou também o profeta Isaías andar nu. Isaías andou por 3 anos nu, pelado. Imagine só, Deus mandar um profeta ficar andando 3 anos pelado. Mas se fosse hoje em dia, as pessoas iam olhar e ia julgar e ia dizer, não, isso não é de Deus. Onde já se viu falar que Deus manda alguém casar com uma prostituta? Onde já se viu falar que Deus manda alguém andar pelado por 3 anos? Onde já se viu? Na Bíblia. Deus age do jeito que Ele quer agir. Irmãos, Deus não age como o homem age. Deus não age do jeito que a gente acha que Deus deve agir, não. Deus age do jeito que Ele quer agir. E outra vez, outro exemplo. Certa feita, Deus mandou Moisés falar com a rocha. Imagine, Deus mandou Moisés falar com a pedra. Olha as formas como que Deus age. Irmãos, e para muitos pode ser loucura. Que isso? Deus mandar alguém falar com uma pedra, falar com uma rocha. Ah, isso não é de Deus não, irmão. Como eu disse, Deus age do jeito que Ele quer agir. Deus não age de acordo com o que a gente quer, ou com o jeito que a gente acredita que dele deve agir. Ele age do jeito que Ele quer e ponto. Irmãos, Deus age de maneiras que nós não imaginamos. Mas nós, muitas das vezes, queremos colocar o Deus Todo-Poderoso em uma forma e dizer para Deus, Deus, age assim. Deus, faça isso. Deus, o Senhor só pode fazer assim. Não, não, não. Irmãos, saiba que Deus tem multiformas de agir. Deus tem multiformas de fazer o que Ele quer fazer. Então, irmãos, precisamos parar de querer limitar o poder do Deus Todo-Poderoso. Mas como nós somos limitados, nós queremos também limitar o jeito que Deus age. Nós queremos limitar o jeito que Deus faz as coisas. Mas o que eu acho muito interessante é o que Paulo disse. Paulo disse assim, olha, crescei na graça e no conhecimento. Mas infelizmente, isso que falta hoje nos nossos dias. Sabe por quê? Porque existem 2 tipos de igrejas hoje em dia. As que crescem só na graça e as que crescem só no conhecimento. Só que, porém, essas 2 igrejas estão incompletas, porque não podemos crescer apenas na graça ou crescer só no conhecimento. A graça e o conhecimento têm que andar
junto. Por exemplo, tem igreja que só procura o conhecimento e só quer o avivamento, só quer o poder de Deus. E tem igreja que só é expulsar demônio, mas não tem o conhecimento, não busca o conhecimento. E as igrejas que só expulsam demônio só ficam nisso. Eu tenho observado que a maioria das igrejas só ficam nisso. Não buscam por mais dons de Deus, não buscam dons de curar, dons de profetizar, não pregam sobre o avivamento, sobre o batismo com o Espírito Santo. Ninguém é renovado, ninguém cai sobre o poder de Deus, ninguém é cheio do Espírito Santo. Por quê? Porque ela só pode expulsar demônios. Ou seja, estão limitando o poder de Deus. E ainda alguns dizem, não, mas Deus não age assim. Deus não faz assim. Isso não é de Deus. Irmãos, batismo com o Espírito Santo, ser cheio do Espírito Santo, falar em línguas, cair sob o poder de Deus, tudo isso é bíblico. Tudo isso está na Bíblia. Por exemplo, eu vou dar um exemplo. Quando Salomão terminou de fazer o templo para Deus, a Bíblia diz que Deus desceu no templo e os sacerdotes não conseguiam ficar em pé por causa da glória de Deus. E todos os sacerdotes e todos eles caíram sobre o poder de Deus. Então não venha dizer que cair sobre o poder de Deus não é bíblico, porque é bíblico. Aleluia. Então você tem que entender. Então por isso que você precisa entender e não ficar falando coisas que você não sabe, coisas que você não compreende. Por isso que eu estou dizendo aqui que o cristão precisa crescer na graça e no conhecimento. Esse é o ponto. Mas também tem a outra parte, o outro grupo, que para eles só querem o quê? Só o avivamento, só falar em línguas. E eles não expulsam demônios. Eles não renunciam nada. Sendo que Jesus pediu que para seguir ele você precisa renunciar às suas vontades. E lá, nessa outra grupo de igreja, eles não pregam sobre o céu, não pregam sobre o inferno. Eles só falam muito de amor, sobre o amor de Deus, o amor de Deus. E lá nesse grupo, eles não falam sobre a santificação, porque para eles a santificação é só interior. Para eles o importante é santificar só o coração, o exterior não precisa. Deus me disse que eles estão incompletos. E eu questionei muito Deus sobre isso. E durante meses eu fiquei orando e buscando a Deus para Deus me responder o porquê disso. E Deus me respondeu com uma experiência que eu irei relatar. Mas Deus me disse, foi Deus que me disse, eles estão incompletos. O grupo da doutrina, eles focam muito no quê? Na santidade do exterior, na santidade exterior. Mas muitas das vezes eles esquecem também de santificar o interior. O grupo da doutrina, eles priorizam muito a santidade exterior, mas às vezes o interior também precisa se santificar. Eles são muito bons, às vezes, de acusar, julgar, criticar coisas que eles não entendem. Muitos estão com o coração cheio de mágoas, cheio de rancor. Eles muitas vezes não têm compaixão. Porque não faz parte da minha igreja e já está julgando. E já está mandando todo mundo ir para o inferno porque não está seguindo a doutrina deles. Porque a doutrina de Jesus é diferente. Eu estou falando sobre a doutrina de Jesus, que cresce na graça e no conhecimento. E eles então vivem para criticar e o seu coração está sujo. Eles limpam o exterior, santificam o exterior, mas muitas vezes o interior está corrompido. E tem também o outro grupo, que eles só santificam o quê? O interior. Para eles importa é santificar só o coração. Para eles a santificação é só por dentro. O exterior? Não precisa não. Sendo que a Bíblia diz que sem santidade ninguém verá o Senhor. Deus quer santidade no corpo, na alma e no espírito. E esse grupo que só fala que Deus é amor, que santifica só o coração, são pessoas muito boas, são pessoas muito amorosas, que não julgam, não criticam. Eles sempre estão acolhendo todo mundo, mas porém, eles não santificam o exterior. Não adianta só santificar o interior se não santificar o exterior. Não adianta.
Por isso que Paulo disse: crescei na graça e no conhecimento. Então, o primeiro grupo, na igreja deles, eles só expulsam demônios. Só tem a graça. E tem um outro grupo que na igreja deles é só avivamento. Só buscam dons espirituais, mas não santificam nada. Não santificam o exterior. Irmãos, qual desses grupos estão certo? Qual desses dois grupos que está certo? O que prega só doutrina ou o que prega só o conhecimento? Qual desses dois grupos estão certos? O que prega só a doutrina, só a graça, ou o que prega só o amor, só o conhecimento? Qual deles está certo? Na realidade, irmãos, na realidade, os dois estão incompletos. E lembre-se, não adianta santificar o corpo se o seu coração está sujo, com a falta de perdão, com o rancor. E também, não adianta também só santificar o coração, ter um coração puro, se o exterior está cheio de vaidades, cheio de coisas que não agradam a Deus. Cadê o equilíbrio, irmão? Eu te pergunto, cadê o equilíbrio? Porque para nós subirmos no arrebatamento, precisamos santificar o corpo, o exterior, e também precisamos santificar o coração, o interior. Saiba que a igreja que Jesus vem buscar é a igreja que entende isso, é a igreja que cresce na graça e no conhecimento. Irmãos, essas duas coisas têm que andar junto. Essas duas coisas precisam caminhar junto na vida do cristão, na vida do servo de Deus. Irmãos, sabe por que eu estou falando isso? Porque foi o próprio Deus que me deu uma experiência sobre exatamente isso do que eu estou falando. Deus me deu uma experiência exatamente sobre isso. E nessa experiência, irmãos, eu estava num lugar. E eu vi então duas casas. E essas duas casas representavam duas igrejas. Então eu entrei na primeira casa. E nessa primeira casa, eu encontrei ela cheia de pessoas. E essas pessoas eram muito amorosas. Elas recebiam eu assim com muito carinho, cuidado. E eu cheguei naquela casa, eles me ofereceram comida, me ofereceram lugar para ficar. Só que, porém, eu olhei para aquela casa, estava tudo sujo, as paredes estavam sujas, o chão era barro, era lama, a roupa deles estavam todas sujas de barro, de lama, mas eram pessoas muito amorosas, muito queridas, me trataram muito bem quando eu cheguei naquela casa. Eles tinham um coração que não era deles. E assim, eu me senti muito bem acolhida, muito bem recebida naquela casa, só que, porém, estava tudo sujo, e eu disse, não, eu não posso ficar aqui. O chão era lama, tudo estava sujo de lama, tudo estava sujo. E a lama ali representa o pecado. Eles estavam sujos, eles estavam vivendo num lugar todo totalmente sujo. E eu disse, não, eu não posso ficar aqui. Por mais que eles sejam pessoas boas, de bom coração, mas eles estão lambuzados de lama. Eles estão todos sujos. Então eu saí dessa casa e entrei em outra casa. E essa outra casa que eu entrei, pensa numa casa que estava toda branca. Tudo era branco, o chão era branco, as paredes eram branco. E as pessoas que estavam ali também, todas usavam roupas brancas. E era um lugar assim que tinha muita regra, muita disciplina. As pessoas andavam uma atrás da outra. Para sentar, todo mundo sentava junto. Para comer, todo mundo sentava para comer junto. Tudo tinha regra para tudo. Tinha regra para tudo. Eu cheguei lá e pedi algo para comer. Eles disseram, não, você não pode comer agora. Tem horário específico para comer, tem horário específico para tomar água, tem horário específico para fazer tudo. E eu não podia sair andando para qualquer lado, não. Eu tinha que entrar na fila. Fila para isso, fila para aquilo. Por quê? Porque tudo tinha regra. Mas ali era uma pureza enorme, sabe? Tudo era branco, a roupa era branca, a comida, sabe? As coisas que ficavam comida, tudo era branco. Era pureza no exterior. Tudo branco. Branco para tudo que é lado que eu olhava. E eles andavam assim, sabe? Só que eu não via alegria neles. Parecia que eles estavam tristes.
Mas eles estavam ali, seguindo, sabe? Todos de branco. Diferente do primeiro grupo. Eles pareciam muito felizes. Mas parecia que eles estavam também meio perdidos. E esse segundo grupo, ali, sabe? Eles pareciam tristes. Mas eles estavam ali firmes, sabe? Um andando atrás do outro. Tudo tinha regra para fazer tudo. Só que tudo branco. A pureza estava no ar. E eles pregavam muito sobre isso, falavam muito sobre isso, sabe? Sobre estar puro, estar limpo. E realmente, eles estavam com as roupas todas brancas. Branca que eu não via sujeira para lugar nenhum que eu olhava. Era tudo branco, tudo puro, tudo limpo. Só que, porém, eu também não me senti bem naquele lugar. Então eu quis sair. Só que eles não deixaram. Não, você chegou agora, você não pode sair. No primeiro lugar, eles me deixavam sair, entrar. Se eu quisesse voltar, eu poderia. Só que nesse lugar, não. Se você entrou, você tem que ficar. Porque se você sair, você não pode mais fazer parte daqui. Eu disse, não, eu não quero ficar aqui. Vocês... Aqui é um lugar muito limpo, muito bonito. Só que vocês não têm assim, amor. Eu não senti amor naquele lugar, sabe? Então eu saí daquele lugar. Aí eu saí e fiquei olhando para esses dois lugares. Aí Deus me disse, essas são as minhas igrejas. Essas são as minhas igrejas. Uma se preocupa muito com o interior. A outra se preocupa muito com o exterior. Mas eu não estou feliz com nenhuma delas. E Deus me disse que não estava feliz com nenhuma delas. E após eu sair dessas casas, eu as observei. E então eu vi que tinha um caminho cheio de uvas. Então Deus me disse, ande por esse caminho. Ande pelo caminho das uvas, porque esse é o caminho para a unção. Esse é o caminho para a unção. Irmãos, entenda uma coisa. Em Efésios 4, verso 13, diz que nós precisamos chegar na estatura do varão perfeito. E o que significa varão perfeito? Significa ser uma pessoa equilibrada, ser uma pessoa completa. Porque se você crescer em apenas uma área, a outra área vai se tornar deficiente. Mas olha para Paulo, olha o exemplo de Paulo. Paulo, irmãos, ele escreveu 13 cartas e 14 se foi ele que escreveu aos Hebreus. Paulo tinha muito conhecimento e mesmo estando em prisão, Paulo pede para Timóteo, olha Timóteo, traz-me a capa, traz também os livros e principalmente os pergaminhos quando você vier. E Paulo também, irmão, tinha muito poder de Deus. Paulo tinha o conhecimento e ele também tinha o poder de Deus, ele tinha a graça. Paulo ressuscitou o jovem Eutico. Paulo foi arrebatado até o terceiro céu. Ou seja, Paulo vivia uma vida equilibrada. Paulo cresceu tanto na graça como no conhecimento. Por quê? Porque é isso que Jesus quer. Jesus quer que nós cresçamos na graça e no conhecimento. Crescer na graça e no conhecimento. E um irmão não pode anular o outro. Os dois têm que andar juntos. Por quê, irmão? Por que Paulo foi muito usado por Deus? Paulo foi o grande apóstolo de poder. Paulo foi o grande apóstolo de poder. Paulo teve todos os dons espirituais. E ele não só teve, ele escreveu sobre eles. Por quê? Porque Paulo cresceu na graça e no conhecimento de Deus. Esse é o ponto, irmão. Esse é um ponto. Se você entender isso, irmão, a sua vida vai mudar. Então, irmãos, nós precisamos parar de querer limitar Deus. Nós precisamos parar de querer colocar Deus dentro de uma caixa e falar, não, Deus só pode fazer isso, Deus só pode agir assim. Ah, mas Deus está agindo diferente. Ah, não é Deus não. Irmãos, cuidado. Cuidado. Porque ninguém é o dono da verdade. Todos nós somos pecadores. E aquele que diz que não tem pecado já pecou. É o que diz a Bíblia. Por isso que nós precisamos crescer na graça e no conhecimento. Por isso que a Bíblia diz assim, que o povo de Deus perece por falta de conhecimento. E a Bíblia diz ainda que os filhos das trevas são mais prudentes que os filhos da luz. Por quê? Porque os filhos da luz estão divididos.
Enquanto o reino das trevas está lá unido, o reino da luz está dividido. É só graça, o outro grupo só conhecimento. Nós precisamos crescer na graça e no conhecimento. E deixa eu deixar uma coisa bem clara aqui. Eu sou da doutrina. Eu não estou falando mal da doutrina, eu não estou falando mal, generalizando tudo. Eu só estou compartilhando essa experiência que o Senhor deu. Que a gente precisa sim santificar o exterior, mas também tem que santificar o interior. Eu prego, irmãos, a doutrina. Eu prego quanto à vaidade, quanto ao pecado. Eu falo, dou a quem doer custe o que custar. Eu falo contra a maquiagem, contra o batom, contra o esmalte, que isso não agrada a Deus. Quem usa correntes tanto no braço como no pescoço, ele está se acorrentando no mundo espiritual. Eu prego contra essas coisas, irmãos, eu prego, porque isso são todos bagagens do inferno. Eu prego contra isso. E, na realidade, eu vivo. Eu não só prego, mas eu vivo aquilo que eu prego. Eu prego a doutrina do Senhor. Mas, como eu disse, tudo tem que ter equilíbrio. A gente precisa crescer na graça e no conhecimento. Então, eu não estou falando mal. Eu estou aqui expondo a verdade, trazendo a luz da verdade. E tem uma coisa, irmãos. O meu papel aqui não é convencer ninguém. Esse papel é do Espírito Santo. Porque não é por força nem violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor. Eu estou aqui apenas anunciando a verdade, trazendo a verdade. Estou falando sobre a verdade. Essa é a verdade. Por isso, irmãos, a partir de hoje, busque Deus por completo. Aprenda com Deus. Irmão, aprenda com Deus. Lembre-se, só Deus pode te ensinar sobre Ele mesmo. Irmãos, deixa Deus falar, deixa Deus te mostrar. Deus que vai te mostrar o que agrada a Ele, o que desagrada a Ele. Irmão, você quer ser usado por Deus? Você quer ser usado poderosamente por Deus, assim como foi o apóstolo Paulo? Então, irmão, cresça. Mas cresça na graça e no conhecimento. Cresça na graça e no conhecimento. E eu termino dizendo o que eu comecei dizendo. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Amém? Deus abençoe a todos. Até o próximo vídeo. E lembre-se, santidade ao Senhor. Santidade ao Senhor.